A paz do Senhor, bom dia. Estamos mais uma vez nessa manhã na nossa escola bíblica dominical e diferente do que todos os outros dias, né? Estamos vivendo aí essa pandemia, mas estamos aqui para transmitir algo de Deus para a sua vida. Você que está aí no conforto do seu lar, da sua casa, você vai também receber algo de Deus nessa manhã. Então nós já vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical neste domingo com uma oração. Isso, nós vamos orar e pedir a presença de Deus nesse momento. Quando você estiver assistindo essa escola bíblica, você então será abençoado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós agradecemos pela Tua presença. Nós agradecemos pelo Teu amor e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, nós pedimos a Ti, invocamos a Tua presença mais uma vez, ó Deus. Pedimos ao Senhor que continue com as Tuas misericórdias sobre nós. Estamos aqui hoje, Senhor, para participar dessa escola bíblica e transmitir a Tua palavra ao coração dos Teus filhos, ó Pai. Fala com eles, fala comigo, Senhor. Fala com cada um de nós que estiver ouvindo nesse momento e vendo essa palavra. Assim nós Te agradecemos e invocamos a Tua presença sobre nós, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos nesse momento cantar um louvor para minha amada, minha esposa Ana Maria, que companheira será essa companheira no louvor e nos comentários da nossa escola no dia de hoje. Louve conosco, se você sabe aí da sua casa, louve conosco juntamente. Vamos adorar o Senhor. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. Agora brilha e cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Aleluia! Se você sabe esse louvor, cante conosco aí na sua casa, nessa manhã, nesse momento que você está vendo esse vídeo. Vamos adorar o Senhor. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra Te adorar. Cante e fazer adore, adore. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora
nós estamos adorando ao Senhor. Adore a Ele, sinta a presença dEle aonde você estiver, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bom, então nós vamos nessa manhã estudar a lição de número 5. Se você tem a sua revista, você então abre a sua lição, é a lição de número 5, de 5 de maio de 2020. E o tema dessa lição é celebrando a segurança do povo de Deus. O texto áureo dessa lição vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo de número 46, o verso 1. O que a verdade aplicada vai nos dizer, irmã? Verdade aplicada. A segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Os objetivos da lição é destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus e enfatizar relações e inspirações. Vamos fazer a leitura do texto de referência? Ah, irmão Júlio, eu não tenho a revista. Não tem problema, você tem uma Bíblia, você tem um smartphone, abre aí em Salmo de número 46, a partir do versículo de número 1, e nós vamos ler 6 versículos, o 1, 2, 3, 4, 5 e o 11. Vamos ler? Você vai acompanhar conosco enquanto nós lemos aqui. Eu leio um e a nossa irmã Ana lê o outro. Vamos lá? Salmos 46, 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. O 3: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. 5: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. O 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vamos iniciar, antes da gente iniciar aqui o ponto de número 1 e falar da introdução, nós vamos fazer mais uma oração. E nesse momento, o objetivo da oração, o motivo da oração, é para que Deus proteja a nossa nação. Irmão, não tem momento melhor do que esse para que nós pedíssemos a Deus a proteção sobre a nossa nação. Esse momento que nós estamos vivendo, de uma pandemia mundial, é um momento específico para que você possa clamar a Deus, não só pela nossa nação. Você não vai clamar agora só pelo Brasil, mas você vai clamar por todas as nações do mundo, porque nós não sabemos, nós estamos aqui na cidade de Putunduva e nós não sabemos o que está acontecendo nas outras cidades, nos outros países, mas Deus, que é onisciente e onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele sabe. Então eu gostaria que você orasse agora juntamente com a nossa irmã Ana. Você vai orar e vai pedir a Deus para que Deus possa abençoar as nações, possa trazer livramento dessa peste, dessa doença que tem causado muita dor e muitas mortes em todo o planeta Terra. Mas nós sabemos que servimos a um Deus vivo, fiel e verdadeiro. Você pode se unir em oração conosco agora? Feche seus olhos como um ato profético, ou se não, ore de olhos abertos e ore conosco nesse momento. Pai de amor, Senhor de graça, nesse momento nós clamamos a Ti, levantamos a nossa voz a Ti nesse momento, Senhor, por intercessão, Senhor, a esse mundo, Papai do céu. Senhor, o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, já derramou o sangue por nós, mas a Tua palavra, o Teu Evangelho ainda não alcançou, Senhor, a cada pessoa. Pai, é por isso que há tanta morte, é por isso que há tanta injustiça, Senhor. Pedimos a Ti mais uma vez o Teu sangue, Senhor, para cobrir, para curar, Senhor, para restaurar, Senhor, a cada vida, em cada canto do mundo, Senhor Jesus Cristo, em cada país, Senhor. Livra-nos, Pai, de todo vírus, de toda arma química, de tudo que for preparado, Senhor,
Senhor, para matar a humanidade, Senhor, porque o Senhor quer nos dar vida, Papai do céu. Então cura, Senhor, a nossa nação, cura, Senhor, sara a nossa terra, Deus. Em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor, esse clamor pelas nações, Senhor, por cada nações, porque por cada uma delas, Tu derramaste o Teu sangue precioso. Em nome de Jesus, a Tua igreja nesse momento concorda, Pai, e clama, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos e guarda, Pai, e cura cada nação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom, né? Nós podemos sentir a presença do Senhor aqui nesse momento, né? E não é simplesmente uma palavra. É verdade que quando nós temos um contato com a palavra de Deus, começamos a falar, a presença de Deus é real, ela é verdadeira. Então meu conselho é que dentro da sua casa, nesses dias que você está vivendo, fale da palavra de Deus, coloque louvores do Senhor, atrai a presença de Deus aí para a sua casa, porque somente Ele pode nos ajudar nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo. Nós vamos então fazer a leitura da introdução. Você pode acompanhar na sua revista. A introdução diz que esta lição fala sobre a segurança do povo de Deus, por ter o refúgio, a fortaleza e a proteção de Deus. Enfatiza a grandeza e a soberania do Senhor. E por fim, destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. Já vamos partir para o ponto 1 já? Gostaria de pedir para que a nossa irmã Ana lesse o ponto de número 1. A ação do Senhor e a fragilidade humana. O Salmo 46 traz lições profundas ao servo de Deus no que se refere à proteção e às ameaças que ocorrem ao longo da vida. Também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana. Então nós vamos ver aqui no ponto 1 e vamos entender um pouco sobre a ação do Senhor e a fragilidade humana. Porque quando nós estudamos o Salmo de número 46, esses versículos que nós lemos, e nós vamos ver mais à frente que é o de 46, do Salmo 46 ao 48, eles pode-se dizer que é uma trilogia, eles estão interligados. Esse Salmo de número 46 foi escrito pelos filhos, os descendentes de Corá. Corá foi um dos homens que se rebeliou contra Moisés, e aonde a terra se abriu e engoliu esses homens, por causa que eles se voltaram, se rebelaram contra o homem santo de Deus, Moisés, o líder que Deus havia levantado. Mas os seus descendentes, olha que importante isso, os seus descendentes, os seus filhos, permaneceram fiéis a Deus. Eu já quero destacar algo para você nessa manhã, e que você entenda, que mesmo que às vezes os seus pais, os seus familiares não são obedientes à palavra de Deus, não são tementes da forma que é para ser com Deus, não tem importância. O que deve ser é que você deva ser fiel. A salvação, a Bíblia diz que a salvação ela é individual. Então você não precisa ser como seu pai, a sua mãe, os seus irmãos Você precisa ser melhor do que eles. Cada um de nós devemos ter um relacionamento pessoal, individual, particular com Deus. É bem verdade que você em família, esposo, marido, a esposa, o casal, os filhos, podem um incentivar o outro, mas você deve ter o seu relacionamento pessoal com Deus diariamente, porque Deus trata não com a sua família, Deus trata com você. Deus tem uma história, Deus tem um plano, Deus tem um propósito específico para cada um da sua família. Então é importante que você tenha um relacionamento específico com Deus. Não fique aí levando em conta que seu pai ora muito, que a sua mãe ora muito, que o seu esposo, que a sua esposa ora muito, um avô, a avó ora muito. Não, faça a sua parte, faça o seu relacionamento com o Senhor. Então nós vamos ver que os filhos de Corá, eles são os autores dos Salmos 46, 47 e 48. E é exatamente esse Salmo de número 46 que nós vamos ver o que fala sobre ele. Nossa irmã Ana, você pode dizer sobre a estrutura do Salmo 46? O
que o Salmo 46 ele fala? A estrutura do Salmo 46 é a seguinte: 1. Celebração de Deus como defesa, mesmo que a terra seja abalada. Isso você vai ver do versículo de número 1 a 3. Então você vai ver que a celebração de Deus como defesa, mesmo que a terra seja abalada. Então, ou seja, mesmo que passe por um problema, nós devemos celebrar a Deus. Pode continuar? Estrutura número 2. Celebração de Deus como defesa, mesmo que as nações se enfureçam. Você vai observar, se você estiver acompanhando aí na sua Bíblia, você vai observar, isso aqui é um conteúdo extra, tá? Que a gente está trazendo para você. Você vai observar que do versículo de 4 a 7 vai dizer sobre isso. A celebração a Deus como defesa, mesmo que as nações se enfureçam. E a próxima, irmã? Número 3. Celebração a Deus como defesa, mesmo quando o Senhor vier com seu juízo. Isso você pode observar aí nos versículos de 8 a 11. Você então vai observar a celebração de Deus como defesa, mesmo quando o Senhor vier com o seu juízo. Então essa é a estrutura do Salmo de número 46. Essa estrutura que, se você colocar separado, você vai ver que eles celebravam a Deus como defesa, depois celebravam a Deus quando algo acontecia, que se enfureciam, e celebravam a Deus também com o seu juízo. Então, em todo tempo, eles estavam celebrando a Deus. Em todo tempo de fragilidade humana, Deus tinha a ação do Senhor sobre eles. Vamos ver aí então no tópico 1.1. Olha lá o que diz o tópico 1.1. Deus é o nosso refúgio. A primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape, que sirva de amparo e proteção. Há diversos exemplos na Bíblia, entre eles as cidades de refúgio. Tratava-se de lugares para onde as pessoas que estavam correndo risco de vida se abrigavam. Em Números 35, no versículo 6 a 7, você pode observar isso. É interessante o fato de o Salmo iniciar com a declaração de que Deus é o nosso refúgio. Antes de relatar as calamidades, depois no meio dos relatos, que é no versículo 7, e no fim do Salmo, no versículo 11, Deus é o nosso refúgio forte. Mano, o que a Bíblia diz para nós sobre refúgio? Significado de refúgio? Isso. Olha, local tranquilo que oferece paz, tranquilidade, sossego. Refúgio ambiental, lugar que alguém procura para fugir ou para se livrar de um perigo. Abrigo, lugar onde alguém pode se esconder ou ocultar alguma coisa. Então, refúgio é um esconderijo. Então, olha só que interessante. Quando a gente olha os Salmos, é importante a gente observar que quando os Salmos ele usa a imagem de fortaleza, para que nós possamos entender, fortaleza era usado muito quando falava em Salmos, além de ser os castelos, os lugares protegidos, mas também simbolizava a proteção de Deus. Então sempre que você vê, principalmente no Antigo Testamento, falando sobre fortaleza, sempre era uma representação, uma simbologia da presença de Deus, que Deus estava guardando. Então, olha que interessante, diz que Deus é o nosso refúgio. E se a gente observar, irmão, e trazer para aplicação nos dias de hoje, nós observamos que no meio de todas as dificuldades, principalmente nos dias de hoje que nós estamos vivendo, Deus é o nosso refúgio. Porque eu te pergunto, aonde, vamos contextualizar o que nós estamos vivendo, o que o mundo está vivendo hoje, uma pandemia, certo? Essa pandemia está sendo devido a um vírus que teve o seu surgimento lá na China. O epicentro dessa doença foi lá na China. Não se sabe ao certo como foi, se foi através de alimento de animais, não se sabe como foi, manipulação, não sabe ao certo o que foi, há muita especulação sobre. Mas olha para você ver, um vírus, algo que a olho nu
é invisível, não tem como você ver, a qual está causando uma pandemia mundial. Ele cruzou fronteiras, cruzou países, chegou em nós aqui no distrito de Potundu, meu irmão. É algo que você não vê, é algo que não é visível aos olhos humanos. Agora eu te pergunto, não há cura. Essa cura provavelmente ela vai existir lá para fevereiro, março do ano que vem. Não vai sair cura tão cedo agora. Isso porque leva um tempo para o desenvolvimento. Já estão desenvolvendo, mas tem período de teste, leva um tempo para isso. Mas eu quero que você analise comigo. Não tem cura para essa doença. Todos nós estamos sujeitos e expostos a ser contaminados por essa doença. Agora eu te pergunto, não tem dinheiro, não tem médico, não tem nada suficiente no mundo, não tem tecnologia nenhuma que pode evitar que você seja contaminado. Aonde você vai se refugiar? Eu quero te dar um conselho nessa manhã. O seu refúgio deve ser no Senhor. O seu refúgio deve ser no Senhor, pedindo para que o Senhor guarde a sua família, guarde os seus familiares, guarde os seus amigos, a sua vizinhança, assim como nós oramos no começo, guarde a nossa nação, guarde os outros países. O nosso refúgio deve ser no Senhor, nosso Deus, porque a palavra de Deus diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Ou seja, eu tenho que fazer a minha parte, eu preciso fazer a minha parte, lavar a mão com álcool em gel, com sabonete, usar máscara, tudo isso que você está vendo que a mídia está divulgando. Mas se o Senhor não guardar, em vão é tudo isso que nós fazemos. Então eu quero convidar você para que peça nesse momento a Deus, diga a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu refúgio, eu quero se refugiar no Senhor, o meu escape é no Senhor, a minha segurança, a minha fortaleza está em Ti, ó Deus, e tenha certeza que no Senhor você vai encontrar. Mesmo que você seja contaminado com isso, essa contaminação não vai te fazer mal, não será para a sua morte. Eu profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aqueles que você conhece. Eu profetizo em nome de Jesus, porque assim como esse povo, todas as vezes que eles estavam ali passando por momentos de dificuldade, e o Salmo de número 46 vai falar, o contexto dele vai dizer que provavelmente é quando houve um ataque do rei assírio sobre eles, e é onde eles fazem esse salmo, é onde eles dizem esse salmo e dizendo ao Senhor. Eles estavam sendo atacados, mas o refúgio deles era no Senhor. Eles não tinham quem eram por eles, mas o refúgio deles era o Senhor. Que o refúgio em meio às dificuldades sempre seja o Senhor. Que a sua primeira saída, o seu primeiro escape sempre seja o Senhor. Amém? Vamos lá ao ponto 1.2. Ponto 1.2. Você pode ler, irmã Ana, o ponto 1.2? Deus é a nossa fortaleza. O que adianta ter um abrigo se ele é facilmente invadido, se os soldados inimigos podem destruí-lo? Nesse enfoque, o abrigo precisava ser protegido das interferências externas. Naquele tempo, as cidades eram protegidas com muros, torres e portões. Por exemplo, Davi fortificou a cidade de Jerusalém. Salomão fortificou várias cidades. Mas o Senhor também é a fortaleza do nosso interior. Nesse presente século, tão marcado pelas enfermidades da alma, como angústia, complexos, traumas, esgotamentos, bem-aventurado aquele que enfrenta estes e outros tantos desafios com a confiança de que Deus é a fortaleza do necessitado na sua angústia. Quem está em Cristo e tem uma experiência pessoal com Ele, pode afirmar que Deus é a minha fortaleza. Agora a pergunta é para você:
Deus é a sua fortaleza? Responde aí para você agora. Deus é a sua fortaleza? Você pode repetir após mim? Diga assim: Deus é a minha fortaleza. Você repetiu isso aí na sua casa? Olha que interessante o que a nossa irmã Ana leu. Diz que Deus é a nossa fortaleza, que é o que está falando o Salmo 46, versículo 1, que ele é o refúgio e fortaleza. Aí o comentarista diz que bem-aventurado é aquele que enfrenta estes e outros tantos desafios com a confiança de que Deus é a fortaleza do necessitado na sua angústia. Sabe o que quer dizer a palavra bem-aventurado? Feliz. Parece ser engraçado, né? Bem-aventurado, olha só, vamos mudar aí o começo. Bem-aventurado, vamos trocar por feliz. Feliz é aquele que enfrenta esses outros tantos desafios com a confiança de que Deus é a fortaleza do necessitado na sua angústia. Você é feliz na angústia? Você é feliz nas dificuldades, nas enfermidades? O comentarista está dizendo que bem-aventurado é, ou seja, felizes são aqueles que enfrentam esses momentos felizes. E quem enfrenta esses momentos felizes, sabe quem é? Quem tem Deus como sua fortaleza. Mano, o que quer dizer fortaleza? Porque a gente às vezes fala assim: Deus é minha fortaleza. Mas o que quer dizer fortaleza? Vamos ver. Vamos lá para o dicionário. Fortaleza trata-se, por exemplo, de sinônimo de força ou vigor. Para a doutrina cristã, a fortaleza é uma virtude cardinal que consiste em derrotar o medo e fugir do receio. A fortaleza é, portanto, uma postura de firmeza perante as dificuldades e de constância na busca do bem e da justiça. Olha só, você entendeu o que é fortaleza então? Você entendeu o que significa a palavra fortaleza para quando você disser isso? Esse era o Deus para esse povo. Nos momentos que eles enfrentavam de guerra, eles tinham Deus como seu refúgio e como a sua fortaleza. Refúgio era o escape deles. Fortaleza era a segurança, era aquele a qual eles o protegiam, confiavam para que protegesse. Mesmo que às vezes eles tinham um exército, mas antes disso eles confiavam no Deus Todo-Poderoso para que fosse a fortaleza deles. Assim deve ser comigo, assim deve ser com você, meu querido, que está me ouvindo agora. Deus, ele deve ser o seu refúgio, ele deve ser a sua fortaleza em todos os momentos. É fácil a gente ter Deus como refúgio e fortaleza quando tudo vai bem. Nesse momento que nós estamos vivendo de incertezas sociais, incerteza econômica, incertezas de todas as áreas, Deus deve ser o seu refúgio, Deus deve ser a sua fortaleza. Olha o que diz no final, o comentarista diz no final aí que quem está em Cristo e tem uma experiência pessoal com Ele, pode afirmar que Deus é minha fortaleza. Então aquela frase que eu pedi para você dizer agora há pouco, que Deus é sua fortaleza, ela só terá efeito quando você tiver um relacionamento pessoal com Deus. Lembra que eu disse no começo que você não pode ficar confiando na sua esposa, no seu marido, no seu pastor, nos seus filhos? É importante eles orarem por você, mas você precisa ter o seu relacionamento pessoal com Ele. Tenha o seu relacionamento pessoal com Deus, e aí você vai poder dizer: Deus é o meu refúgio e Deus é minha fortaleza, porque você tem esse relacionamento pessoal com Ele. E aí você pode então dizer isso e de fato viver isso sobre a sua vida. Amém? Vamos então aí para o ponto 1.3. Olha lá, o ponto 1.3 diz assim: socorro bem presente na angústia. São vários os termos que podem expressar angústia. No hebraico, dificuldade, aperto, aflição. De acordo com o dicionário Vine, pode representar um estado psicológico ou espiritual. Em alguns textos bíblicos, está no plural, em 2 Coríntios 6,4 e o 12,10.
podendo estar indicando diversos tipos de sofrimento. Contudo, aquele que está em Cristo pode afirmar e experimentar da parte de Deus socorro bem presente na angústia. Salmo 46, no versículo 1 diz isso. Nos tempos de aflição, nas tribulações ou na adversidade. Como encontramos na Bíblia de estudos de palavra-chave. Diz assim, a expressão bem presente no texto hebraico origina-se duas palavras no hebraico. Essas palavras enfatizam a rapidez, a perfeição e o poder do socorro do Senhor. Socorro bem presente na angústia. Eu me lembro que no dia 16 de março, agora passado, aniversário da minha esposa, tivemos a notícia que Jaú decretava estado de calamidade. Passados-se os dias, a igreja não pôde ter mais culto público. E eu pude perceber nas mensagens que as pessoas me mandavam, nas ligações, nas conversas que tinham com pessoas, pude começar a perceber uma angústia tomando a vida das pessoas, porque a incerteza que tomou o coração, o psicológico dessas pessoas, começaram a trazer angústia a elas, começaram a trazer desespero. Essas pessoas começaram a ficar num estágio deprimível, a qual a tristeza começou a tomar conta delas, porque esse estado de calamidade que foi anunciado pela prefeitura não permitia que as pessoas saíssem da sua casa. E aí eu te pergunto, você não podendo sair da sua casa, você não podendo ter as suas atividades normais, ir para a igreja, ir na casa de um amigo, de um familiar, ir para a escola, trabalhar, você tendo que ficar dentro da sua casa ali, um dia após o outro, eu tenho certeza que talvez a angústia tomou conta de você. Você passou, ou está passando, ou passará por esses dias de tristeza, a qual, se você não tomar cuidado, pode se tornar uma angústia, que pode te levar a um estágio de depressão. Mas nessa manhã estou aqui para te anunciar que você tem um socorro bem presente. Esse socorro chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário para poder trazer a nós salvação, purificação de nossos pecados, libertação. Meu irmão, deixa eu te dizer algo para tranquilizar o seu coração nesse momento. Você acha que esses dias que nós estamos vivendo no planeta Terra, você acha que Deus não sabia já dele? Você acha que quando Deus fez a terra, Deus já não estava vendo esse dia? Por causa da maldade do homem, por causa do pecado do homem, da desobediência. Você acha que Deus já não viu esse dia? Deus já contemplava. Há coisas, irmãos, que Deus permite, a vontade ativa de Deus e a vontade permissiva de Deus. Tem coisas que Deus permite e tem coisas que Deus age para que aconteça. Eu particularmente acredito que esse é um momento que Deus permitiu que acontecesse com não só o Brasil, mas com toda a terra, para que se voltassem a Deus, para que pudessem reconhecer o Deus todo Criador, o Deus Criador todo-poderoso. Eu acredito nisso. E eu quero dizer para você nessa manhã que o socorro bem presente nos dias de angústia que você teve, que tem ou que talvez terá, se chama Jesus Cristo. Se volte a Ele. Essa palavra angústia, vai dizer aqui o comentarista que essas palavras enfatizam a rapidez, a perfeição e o poder do socorro do Senhor. Deus é poderoso para trazer socorro. Esse povo, eles clamavam a Deus nos momentos de angústia dele. E sabe o que acontecia? Deus levantava os profetas para que pudessem falar com eles e trazer calmaria ao coração deles, para que pudessem dar um direcionamento a eles. Mas eles, olha o segredo, eles se voltavam a Deus. A pergunta é, você tem se voltado a Deus nesses dias?
Você tem se voltado ao Senhor? Eu te dou um conselho: se volte a Deus, e Ele vai abençoar a sua vida nesses momentos de angústia. Creia nisso. Se você nesse momento está angustiado, esteve nesses dias angustiados, peça a Deus que Deus tenha misericórdia. Clame a Ele: Senhor, eu preciso que o Senhor seja o meu socorro. E assim como Ele foi o socorro bem presente para esse povo, Ele também será um socorro bem presente para a sua vida e para a sua família. Amém? Tópico de número 2. Vamos ver aí o que o tópico de número 2 vai nos dizer. Mas antes, diz aqui, eu ensinei que. O que você pode aprender? O Salmo 46 nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana, pois Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente na angústia. Que isso seja verdade sobre a minha e sobre a sua vida. Mana, você pode ler o tópico de número 2? Completa confiança no agir de Deus. O salmista, após descrever Deus como seu refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança no agir do Senhor. O ponto 2.1, nós vamos ver sobre essa confiança. Diz assim: a confiança prevalece em meio ao caos. O salmista declara que, em decorrência de Deus ser o seu refúgio e fortaleza, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, não temeria. Terra e monte lembram firmeza, mas o mar pode rompê-los. Há perigos que rompem as bases sólidas. O salmista expressa plena confiança, ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os perigos sejam avassaladores, de tal modo que nada fique no lugar, pois de alguma forma Deus trará o livramento, Ele trará o escape. Então nós podemos observar que a confiança, ela deve prevalecer em meio ao caos. E é exatamente isso que nós podemos observar no Salmo de número 46. Eles estavam vivendo um momento de caos. Estavam sobre uma palavra de um rei, do rei da Síria, que disse que iria atacá-los. Mas mesmo em meio a essa insegurança, a esse caos, a essa incerteza, eles permaneceram confiantes na palavra de Deus, na palavra que Deus havia lançado a eles. É interessante que o comentarista diz que há perigos que rompem as bases sólidas. Irmão, não tem como a gente não falar desse momento. E nós precisamos contextualizar os dias de hoje. Nós estávamos vivendo uma solidez. O que é o momento sólido que nós estávamos vivendo? Planos, planejamentos, propósitos do que faríamos em meses seguintes da nossa vida. Mas quando no mês de março, finalzinho de fevereiro, começo de março, começa a se dizer que esse vírus chinês, Covid-19, estava chegando no Brasil. Mas estava chegando só nas grandes cidades, não tinha chegado nas pequenas cidades. E então começa também a chegar nas pequenas cidades. E começa então a chegar na cidadinha chamada Potunduva, com 15 mil habitantes, a qual muda totalmente a nossa rotina, muda totalmente os nossos padrões. Irmão, tudo aquilo que você tinha de solidez, todos os propósitos foram mudados. Foi ou não foi? Talvez você está pensando agora aí, fala a verdade, eu tinha planejado isso, aquilo outro, eu ia fazer isso, ia para tal coisa, eu ia fazer tal. Foi tudo mudado. Mas algo que não pode mudar é a sua confiança em Deus. A sua confiança em Deus, ela deve permanecer. Você deve permanecer confiante em meio ao caos. Em meio à dificuldade que nós estamos vivendo, seja confiante no Senhor. E quais são as características daqueles que confiam no Senhor? Se você confia no Senhor, essas características você não murmura,
Você pode até ficar triste, mas você não vai esmorecer. As características daqueles que confiam no Senhor é aqueles que enfrentam as dificuldades que estão passando, estão vivendo, mas enfrentam confiantes, confiando que pode e que vai mudar. Então eu quero dizer para você nessa manhã: seja confiante, prevaleça em meio ao caos, prevaleça em meio a essa dificuldade, essas incertezas. Fica tranquilo. Se você perder o seu emprego, Deus vai abrir outra porta de emprego. Se acontecer de você tiver que se desfazer de coisas, Deus depois vai dar coisas maiores ainda para você. Fica tranquilo, meu filho, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aqui diz assim, no finalzinho do tópico 2:1, fala assim: o salmista expressa plena confiança, ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os perigos sejam avassaladores, de tal modo que nada fique no lugar, pois de alguma forma Deus trará o livramento, Ele trará o escape. Aqui fala, de alguma forma Deus trará o livramento. Esse trecho aqui da revista está baseado lá em Jó. A gente já conhece a história de Jó, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu. E aqui na revista eu achei interessante essa frase, de alguma forma. Então significa que muitas vezes não vai ser da nossa forma. É uma palavra, não é tão reconfortante às vezes, né? Porque às vezes a gente quer de alguma forma, mas não vai ser daquela forma. Exatamente isso. É o que eu estava acabando de dizer. Nossa irmã Ana disse, né? É de alguma forma. Só que muitas das vezes a forma de Deus não é a nossa, não é a nossa, né? A forma que Deus dá para o escape, às vezes não é a nossa. Mas o segredo é que você continue confiante. Não importa, eu sempre digo isso, eu gosto de dizer isso. O importante, preste atenção nisso, o importante é você estar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus às vezes não é o que a gente pensou. O centro da vontade de Deus às vezes não é o lugar, a posição, a maneira, o jeito que a gente queria. Mas o importante é que é o centro da vontade de Deus. Agora eu te pergunto, e você responde aí para você mesmo: o que você prefere? O centro da vontade de Deus ou o centro da sua vontade? Eu acho que você deve escolher a primeira opção. O centro da vontade de Deus em qualquer circunstância sempre, sempre, sempre é a melhor opção. Então acredite que Deus trará o escape de alguma forma, exatamente como a nossa irmã Ana disse, de alguma forma, de alguma maneira, mas Ele trará o escape sobre a sua vida. E também, de alguma forma, não é que Deus vai achar um jeito que Ele vai ver o que Ele pode fazer, é o que Ele quer fazer por nós, né? Não é que de alguma forma assim Ele vai ver o que Ele pode fazer por nós, né? Porque às vezes pode dar essa conotação, mas não é. Tipo, se eu falar assim, olha, eu vou de alguma forma te ajudo, eu vou ver os meus meios para poder te ajudar, mas Deus não usa meios, né? É a decisão dele, da forma dele. Quando o comentarista diz que de alguma forma, eu acredito que está querendo dizer que Deus trará essa alguma forma, é alguma forma que melhor se adapta às nossas situações, né? Porque Deus é o que conhece o nosso íntimo e o nosso profundo, sabe de fato do que a gente suporta, o que a gente pode suportar. Ponto 2.2, a cidade de Deus. Pode ler, irmã Ana, por favor? Sim. O salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus. Também é identificada como Santa Cidade. Lá estava o templo e a Arca da Aliança. Um outro salmo diz que o Senhor habita em Jerusalém. Com a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo, os escritores do Novo Testamento enfatizam a Jerusalém que é de cima, a esperança de que a nossa cidade está nos céus, a futura, a nova Jerusalém. A Bíblia de fé, estudo da defesa. A rigor não há rio nenhum em Jerusalém. O rio mencionado aqui
poderia ser uma metáfora para a influência vivificadora da adoração e do serviço que flui no santuário. São muitas as lições e vários detalhes, contudo é relevante que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente: rio que alegra, habitação de Deus, Deus no meio, Deus ajudará. São termos que lembram preciosas verdades acerca da relação de Deus com seu povo: presença, provisão, auxílio e senhorio. Olha que interessante. Quando o salmista, como eu disse no começo dessa lição, bem provável que sejam os descendentes de Corá que fez esse salmo, que na verdade é um canto. É bom a gente frisar isso, que é um canto. E ele fala que é a cidade de Deus. E por que eles fazem essa referência sobre a cidade de Deus? Não é que Deus tinha uma cidade, né? Aqui o que ele está dizendo é porque lá em Jerusalém é onde tinha um templo e é onde estava a Arca da Aliança. E por isso que eles diziam que era a cidade de Deus, porque aonde a Arca da Aliança estava, ali simbolizava que a presença de Deus estava. Porque no Antigo Testamento, todas as vezes que nós ouvimos falar sobre a Arca da Aliança, então nós entendíamos que a presença de Deus estava acompanhando aquele povo. Hoje, nos dias de hoje, no período da graça que nós vivemos, a arca está em nós. A presença do Espírito Santo não está mais sobre, está em nós. Se você aceitou a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida, a presença dele está em você. E é interessante que diz isso. E no final aí o comentarista diz que são muitas as lições e vários os detalhes. Contudo, é relevante que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente o rio que alegra. O significado disso é que é a habitação de Deus, Deus no meio, Deus ajudará. Esses são termos que lembram preciosas verdades acerca da relação de Deus com o seu povo: presença, provisão, auxílio e senhorio. Se você quer presença, provisão, auxílio e senhorio, você precisa estar na presença de Deus. Agora, eu te faço mais uma pergunta nessa manhã. Já fiz algumas perguntas e te faço mais uma. Você tem tido a presença de Deus nesses últimos dias? Já faz alguns dias que nós não estamos tendo cultos presenciais. Os nossos cultos estão sendo transmitidos online. As nossas escolas bíblicas online. Sentir a presença aqui na igreja, aqui onde nós estamos, ela é fácil. Porque o ambiente ele é favorável. O ambiente que se cria na igreja é favorável para que nós sintamos a presença de Deus. Mas a pergunta é, e a resposta você que tem que dar a você: você tem sentido a presença de Deus na sua casa? Aonde você está? Esses dias de quarentena, tem sentido a presença dele? De que forma você tem buscado a presença dele? Tem acompanhado os cultos online, as escolas? Tem acompanhado, tem assistido às pregações? Do que você tem se alimentado nessa quarentena? Deus está sendo o seu refúgio, a sua fortaleza? Como está sendo a sua vida? Você está munido da presença de Deus ou você só está esperando voltar os dias de culto para poder voltar a sentir a presença de Deus? Talvez Deus está permitindo isso acontecer na nossa nação, especificamente, para que a gente possa entender e levar o relacionamento com Deus um pouco mais a sério. E o comentarista encerrou aqui dizendo que presença, provisão, auxílio e senhorio estão disponíveis para aquele que tem a presença de Deus. Você tem a presença de
Deus? Tem a presença do Espírito Santo na sua vida? Ah, sim, tem. Eu aceitei Jesus, eu sou crente, tenho a carteirinha de membro, de pastor, de evangelista, presbítero, diácono, auxiliar. Irmão, desculpa dizer, mas isso aí não significa que você tenha presença. A presença significa se você presta o seu culto a Deus, se você faz a sua leitura da palavra, seu relacionamento pessoal com Deus, aí sim você terá presença, provisão, auxílio e senhorio sobre a sua vida. Amém? Vamos caminhar, irmã Ana? Ponto 2.3: agitação das nações e o cessar das guerras. O salmista também celebra a segurança e o agir de Deus para com o seu povo em meio a agitações das nações e dos reinos com suas guerras. O Salmo 2 também retrata os movimentos dos povos e governantes contra o governo divino. Salmo 2, versículo do 1 ao 3. O profeta Isaías menciona o bramido e rugido das nações. Isaías 17:12. Em nosso tempo temos testemunhado esta agitação ou revolta das nações expressas em leis e costumes contrários aos princípios estabelecidos por Deus. Portas que se fecham para a proclamação do Evangelho, perseguições contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, ou ainda uma profissão de fé meramente nominal. Contudo, o salmista permanece confiante na presença de Deus, em seu auxílio e seu agir. O relato deste salmo é também como se antecipasse o resultado da batalha final. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E você pode dizer aí amém? Amém. Oh, glória, amém. Agitações das nações e o cessar das guerras. Podemos ver que o contexto que está dizendo, volto a dizer para você, do Salmo de 46 e até o Salmo 48, eles vão dizer sobre esse contexto de que eles estavam vivendo. Lembra que eu disse no começo da lição que provavelmente esse contexto, o relato está lá em 2 Reis 18 e 19, se eu não me engano, quando o rei da Síria vem e diz que vai invadir, e então vem sobre Ezequias e o profeta Isaías dá uma palavra, e a gente pode observar nesse contexto todo o medo, todo o pavor, toda a agitação que aquelas nações estavam vivendo. Mas é interessante destacar que mesmo em meio a toda essa agitação, Deus estava sendo a segurança deles. E no Salmo 46 ele expressa e celebra a segurança e o agir de Deus. Irmão, eu volto a te dizer, nós precisamos, e agora é a hora, agora é o momento, desse momento que nós estamos vivendo, de celebrar a segurança e o agir de Deus. Não é que somos diferentes, é que um dia cada um de nós decidimos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra, irmão, e isso nos faz diferentes, porque nós decidimos deixar os desejos da carne, os prazeres da carne, os prazeres do mundo, para fazer a vontade de Deus. Então isso nos mostra e nos garante o agir e a segurança de Deus para as nossas vidas. Diz o comentarista que contudo permanece confiante na presença de Deus, em seu auxílio, em seu agir. Eles, nesses momentos, eles permaneceram confiantes no agir de Deus e no auxílio de Deus. E é exatamente o que a nossa irmã Ana tinha dito, né? Muito importante, que às vezes o auxílio de Deus, o agir de Deus, não é da forma, da maneira que a gente espera. Talvez você está esperando aí alguém levar algum mantimento na sua casa, talvez você está esperando alguém chegar, oferecer alguma ajuda financeira para você, mas como? Se você não comunica, se você não fala das dificuldades que você está vivendo, Deus vai agir, vai auxiliar conforme nós vamos relatando as nossas dificuldades. Gálatas, se eu não me engano, vai dizer que nós precisamos comunicar as nossas dificuldades aos santos, que é os nossos irmãos. Nós precisamos fazer isso.
Então, meu querido, tenha confiança no auxílio e no agir de Deus sobre a sua vida. Então, o que nós vemos aí no ponto 2.1, 2.2 e 2.3? Que devemos ter a completa confiança no agir de Deus, pois em meio ao caos, Deus traz livramento e que sua presença é sinal de auxílio e provisão. Ele é o nosso Senhor. Você pode repetir aí? Ele é o nosso Senhor. Oh glória! Vamos lá para o ponto 3 então, caminhando aqui para o final. Nós já vamos terminar. Fica aí, continua assistindo, porque no final quero profetizar algo de Deus para a sua vida. Ponto 3 diz: relações importantes e inspirações. Após refletirmos sobre a segurança e a completa confiança em Deus, cabe destacarmos algumas relações importantes entre os Salmos 46, 47 e 48. Você pode ler, por favor? 3.1. A relação entre os Salmos 46 e 47. Os Salmos 46 e 47 possuem muitas ideias afins. No Salmo 46 verificamos a ação de Deus em fazer cessar as guerras, ou seja, o triunfo sobre as guerras. Essa ideia é reforçada no Salmo 47, o qual celebra o reino vitorioso de Deus sobre a terra. Retrata a soberania do Senhor e as vitórias finais do nosso Deus. As nações reconhecem que o Deus de Israel é o grande rei. Conclama os povos a louvar pela sua majestade, o rei de todas as terras, os seus grandes feitos. Percebemos nesses salmos que devemos louvar o nosso Deus pela sua majestade, pela sua maravilha e pelos seus grandes feitos. Amém. Nós podemos observar o quão importante é esses salmos de número 46, 47. Porque se você lê aí na sua casa ele, eu gostaria que você lesse depois que encerrar, tempo você está tendo de sobra. Depois que encerrar aqui esse vídeo, lê o Salmo 46, 47, 48. Mas lê com calma. Olha, deixa eu te falar algo, testemunhar algo ali para você. Por muitas vezes eu vim orar na igreja aqui de madrugada, às 5 horas da manhã, da meia-noite à 1, por várias vezes na minha vida, na minha caminhada cristã. E eu vinha orar. E como às vezes eu ficava orando muito tempo, chegava um momento que não tinha mais palavras. E aí um dia o Espírito Santo me tocou. E aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a abrir o livro de Salmos e comecei a fazer a leitura desses livros. E eu percebia que alguns salmos eram de fato orações, assim como o Salmo 51, Salmo 91, 92, salmos conhecidos que são salmos de orações. E aí eu começava a orar recitando esses salmos. Por exemplo, você pode pegar o Salmo de número 46 e recitar ele como oração. Porque, irmão, sabemos que nos dias de hoje é difícil. Às vezes a gente vive tantos dias difíceis, angustiosos. Nós não temos palavra. Devemos ser sinceros que tem dia que não temos palavra para falar a Deus. Talvez às vezes você dobra o joelho e só chora. Talvez às vezes você dobra o joelho e não fala nada. Não consegue sair nada. Eu quero te dar um conselho nessa manhã. Quando você estiver passando por esses dias, não tiver palavra, abre, escolha um salmo. Pode ser esse, o 46, o 7, o 48, e lê eles em forma de oração. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que ouviu esses homens, que foram inspirados pelo teu Espírito e ouviu as orações dele, Deus também vai ouvir as orações que você vai fazer recitando esse salmo. Nossa, é verdade isso. Teve assim, a gente passando um momento tão difícil. A gente passa momentos difíceis, né? No nosso dia a dia, são situações, são lutas. E eu tive uma experiência de que
Várias vezes o Espírito Santo me acorda assim de madrugada, eu falo, se eu estou acordada, então é para eu orar, eu vou orar. Algumas vezes eu até durmo, gente, quem nunca, né? Eu confesso, eu volto a dormir. Mas na maioria das vezes eu tenho essa sensibilidade com o Espírito Santo, eu vou, eu atendo o chamado dele, eu oro. Mas teve um dia que eu estava tão angustiada, eu já dormi angustiada, preocupada, lutas, e eu acordei de madrugada assim, e eu falei, eu não vou orar. Não vou, acho que estava até frio, eu falei, não vou sair daqui. Eu falei, não, eu vou, eu não conseguia dormir, falei, eu vou, eu gosto de orar na minha sala. Então eu fui para a sala orar, mas eu estava assim não brava com Deus, mas brava com a situação, tudo fora do nosso controle. Eu só ajoelhei e falei, pronto, Senhor, você não me acordou? Não queria que eu acordasse? Eu estou aqui de joelho, mas eu não tenho palavra, eu vou ficar aqui. E eu fiquei lá, não tinha palavras para orar, assim, a situação, porque se a gente for orar sempre da mesma coisa também, repetindo sempre, Deus já sabe, né? No meu ver, eu estava desse jeito. Não adianta eu falar, Deus já sabe o que eu estou passando, então eu ajoelhei e fiquei ali no sofá. Falei, estou aqui, Senhor, você não queria que eu acordasse? Estou aqui, e agora? E então, naquele momento, eu não falei nada, mas Deus falou tanto comigo naquele silêncio, dava para ouvir assim, claro que a gente não ouve nenhuma voz, mas veio no meu coração aquela coisa doce, aquela coisa suave na nossa mente, no coração, e Deus falou tanto comigo, eu não falei nada, eu não abri a minha boca, mas eu fui tão cheia do Espírito Santo naquela noite ali em casa, e eu não precisei realmente falar nada. A palavra de Deus diz em Romanos, né, que o Espírito Santo traduz a Deus como gemidos inexprimíveis. Então, é bom a gente entender isso e observar que mesmo nos dias que a gente não tem palavra, o Espírito Santo sabe, porque Ele mora dentro de nós e sabe realmente que nós estamos vivendo, vivenciando, e vai transmitir isso ao nosso Deus. E esse ponto 3, irmão, ele vai falar exatamente isso, sobre relações importantes, inspirações, que estão nos Salmos 46, 47 e 48. Nossa irmã Ana leu 46 e 47. Agora o ponto 3.2 diz, relação entre os Salmos 46 e 48. Você pode ler, por favor? Há paralelos entre os Salmos 46 e 48. Ambos, assim como o Salmo 47, são cânticos de triunfo. Trata-se de mais um cântico que contribui para solidificar no povo de Deus a consciência da grandeza do Senhor, o privilégio de desfrutar da sua presença e auxílio, bem como o da alegria por contemplar seus feitos, benignidade e sua justiça. Interessante os dois últimos versos, o 13 e o 14, pois é um chamado para observar com atenção os detalhes para narrar a geração seguinte, pois o nosso Deus nos guia até a morte. Uma importante lição a ser aplicada aos membros do corpo de Cristo: não apenas desfrutar de tantas bênçãos e louvar, mas também proclamarmos a outros, começando por nossa família, as virtudes daquele que nos chamou e de seu glorioso agir em favor de todos que nele confiam e esperam, mesmo após a morte. Então, você vai ler depois o Salmo 46 e o 48, e você vai observar que são salmos, são cânticos de triunfo. E esse ponto 3 ele vai dizer que são importantes e inspirações. Importantes e inspirações. E é interessante a gente observar no Salmo 46 e 48 que as relações importantes e inspirações. Nesses salmos nós vamos observar os cânticos de triunfo dele. Aqui nós vamos ver a consciência, a grandeza do Senhor, o privilégio de desfrutar a presença de Deus, a alegria de contemplar os seus feitos. Tudo isso nós conseguimos observar no Salmo, o 46 e o 48. Por isso que eu gostaria que você fizesse essa leitura na sua casa. Pode ser após você assistir esse vídeo, pode ser mais tarde,
leia, mas leia com calma. Leia de uma forma que você possa de fato compreender o que está sendo falado. E você vai sentir a presença de Deus nesse momento que você estiver fazendo essas leituras. São relações importantes, irmão. São inspirações. A Bíblia foi deixada para nós como fonte de inspiração e de prática para a nossa fé cristã. E por isso você precisa ler compreendendo, para que possa ser abençoado. E caminhando agora para o final, o ponto 3.3 diz sobre a inspiração de Lutero. Lutero, além de teólogo, era músico e compositor. Tocava alaúde, instrumento de cordas. Entre as diversas músicas que compôs, a mais célebre é Castelo Forte. Essa música foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em sua composição, Lutero afirma: ainda que este mundo repleto de demônios ameace destruir-nos, não temeremos, pois Deus quer que a sua verdade triunfe por meio de nós. O hino foi composto em uma das épocas mais sombrias da igreja. Acredita-se que essa composição ocorreu por volta de 1521. Neste período, Lutero foi intimado para defender as suas teses teológicas. Estava correndo risco de morte, porém manteve-se firme nos seus propósitos. E terminando aqui, nós vemos a inspiração de Lutero, que Lutero teve quando compôs esse hino. Se eu não me engano, é o hino da harpa cristã de número 581, Castelo Forte. E Lutero, ele se inspira nesses salmos para compor esse hino. Lutero, que foi aquele que fixou as 95 teses sobre a Igreja Católica. Lutero, então, ali reformava a fé cristã, trazendo o conhecimento da Bíblia a todos. E é importante, irmãos, que mesmo em meio a toda a perseguição que Lutero estava passando e vivendo, Lutero, então, dentro desse hino e outros escritos que Lutero teve no meio do caos, Lutero foi inspirado pela palavra de Deus. Nessa manhã, eu quero te convidar a também se inspirar pela palavra de Deus. Deixa eu dar um relato aqui de cunho particular, íntimo, da minha vida. Hoje eu tenho 13 anos de convertido, que me converti a Jesus Cristo. Passei por muitas coisas na caminhada cristã, no ministério, por muitas coisas passei. Houve tempos da minha vida que eu orava muito, houve tempos da minha vida que eu nem orava. Houve tempos da minha vida que eu lia muito, houve tempos da minha vida que eu nem lia a Bíblia. Mas todo tempo confiante e permanecendo na presença do Senhor. Mas o destaque que eu quero dar para você, da inspiração que me faz permanecer na presença de Deus até os dias de hoje, em todos os momentos de dificuldades que já passei, que já enfrentei, o que me faz permanecer na presença de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela produz vida em nós. Porque você sabe que tem dias que você não tem força para nada, para orar, para jejuar, não tem força às vezes nem para ir para a igreja. Mas se você tem a palavra, como o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você tem a palavra de Deus guardada no seu coração, irmão, você vai vencer tudo e todos. Você vai permanecer na presença de Deus, aconteça o que acontecer. Porque essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela muda,
ela transforma, ela liberta, ela cura. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus penetra aonde o homem, aonde o remédio, aonde nada pode penetrar. A palavra de Deus penetra. Te dou um conselho: seja um leitor assíduo da Bíblia. Faça um plano de leitura, faça um devocional, faça o seu RPD, o seu relacionamento pessoal com Deus. Faça uma leitura diária da Bíblia. Ah, mas eu não consigo entender. Começa a ler no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Faz um propósito agora nessa quarentena de começar a ler a Bíblia. Começa ali no Evangelho de Mateus, muito simples o entendimento. Você vai começar a ver sobre o nascimento de Cristo, você vai ver sobre as bem-aventuranças, e ali você vai começar a ter um entendimento. Você vai ouvir e ver Deus falar com você. Porque a única coisa que pode fazer um homem permanecer na presença dele é guardar a sua palavra. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Tenha esse desejo ardente pela palavra de Deus. Orar é muito bom, jejuar é muito bom, mas a palavra de Deus diz: crescei na graça e no conhecimento. Conhecimento, Bíblia, graça, oração. Hoje eu li uma frase bem interessante que se enquadra. A frase dizia assim: o homem não precisa ler muito, ele precisa ler bem. Então, o que o mundo nos diz que nós precisamos ler para estar atual com as notícias, para crescer o nosso intelecto, sim, isso é bom, mas você não precisa assim ler um livro por semana para chegar no fim do ano, às vezes só para mostrar para as pessoas. Você precisa apenas escolher uma boa leitura. É claro que a palavra de Deus é sempre em primeiro lugar, né? Nisso tudo. Sim, essa leitura ela deve sempre ser leituras ou bíblica, da Bíblia, ou livros bíblicos, de autores bíblicos, né? De temas específicos. Então é importante sim fazer essa leitura, tanto da Bíblia, quanto também de livros que vai te auxiliar no entendimento da Bíblia. Assim como é importante você fazer um curso de teologia e sempre procurar um conhecimento, para ter esse conhecimento e para permanecer na presença de Deus. Vamos aí para a conclusão. Olha aí o que a conclusão diz. Pode ler, irmã Ana, por favor? Conclusão. Aprendemos na presente lição que, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco e é nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Por isso sabemos que, no final, a vitória é de Deus e seu povo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, nós aprendemos nessa lição que, mais que as circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus, quem é o povo de Deus? É você. Somos nós. Você é o povo de Deus. Permanece confiante e esperançoso. E Deus é conosco. É o nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Eu quero nesse momento, encerrando aqui, agradecendo a vida da minha esposa por compartilhar comigo essa palavra, agradecendo a você que ficou até agora ouvindo essa palavra. Eu quero acreditar que você não foi pulando esse vídeo, né? Do meio, começo, meio e fim, que você tenha tido a paciência. Nós temos vivido num mundo ansioso, então logo que você recebe um vídeo, você aperta para ver o tamanho do vídeo e já vai apertando lá no final e você perde às vezes o meio, e o meio é onde que tem a conclusão para que você tenha o entendimento. Então que você possa estar assistindo esse vídeo desde o início, porque nós não temos nada o que se fazer, né, nesse tempo. Então assista esse vídeo como os outros vídeos por completo. Deixa Deus ministrar no seu coração aquilo que Ele ministrou no nosso para transmitir ao seu coração. Deixa Ele ministrar no seu coração. Deus abençoe a vida da minha esposa amada. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar todos os irmãos aqui da mídia que estão nos auxiliando, fazendo que aconteça essa escola para que chegue até você a sua casa.
Agradecer a vida do nosso pastor Jada, da pastora Giana. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a cada um de vocês. E nesse momento, eu quero fazer uma oração. Mas diferente, eu quero fazer uma oração de concordância com você. Eu gostaria de fazer uma oração e você repetisse após mim. Aquilo que eu for dizendo, você vai repetindo aí na sua casa, de olho aberto, de olho fechado, da forma que você achar melhor, se sentir melhor. Lembra, Deus olha para o nosso coração. Deus, Ele está olhando a grandeza do seu coração. Deus está olhando o desejo do seu coração nesse momento, de como você está recebendo essa palavra. Você quer orar comigo? Então eu vou dizer algumas palavras e você vai repetir após mim. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é Deus sobre a minha vida. Eu te agradeço pela minha família, pelos meus irmãos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Eu te agradeço por esse momento que estamos vivendo, de caos, de crise, de incerteza. Eu te agradeço porque confio no Senhor em todas as circunstâncias da minha vida. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo e por isso eu confio no seu auxílio, no seu agir. Eu confio que o Senhor trará o escape e a saída para mim, para minha família, para os meus irmãos, para a nossa nação, para esse mundo. É o que eu acredito, ó Pai. Eu te peço que não deixe a minha fé esmurecer. Eu quero e vou continuar na tua presença, te glorificando, te exaltando e te dando glórias. Em o nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém? Se você fez essa oração de concordância, é uma oração de concordância, você pode e poderia ter feito uma oração sua, mas é uma oração de concordância. A Bíblia diz que o que um ou dois concordar na terra será ligado no céu. Então, se você concordou nessa oração agora, eu acredito que a sua vida continuará sendo, na verdade, abençoada. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe. Tenha uma abençoada semana. Que o Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você pode fechar o seu olho, estender as suas mãos e receber a bênção apostólica nesse momento. Que o grande amor de Deus, a graça bendita de Jesus o Cristo, as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, e todos digam amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Obrigado.